Hoje vamos aprender a como criar e a como somar uma fração. Nada melhor do que aprendermos frações com Frutas. o nosso material concreto. Antes de começarmos, precisamos saber o que é uma fração. Bom, uma fração é a maneira de mostrar a quantidade de números por números inteiros. Então vamos lá. Se de uma maçã eu pego uma maçã e divido ela em 4 partes, olha, 4 partes. E dessa eu como 2 partes. Qual é a minha fração? Sua fração vai ser 2/4, ou seja, 4 é a quantidade que a maçã foi dividida. E 2 foi o quanto eu comi. 2 pedaços eu comi, ou seja, vai ficar 2/4. E se eu pegar uma laranja e dividi-la também em 4 partes e comer desta laranja 3 partes, comi 3 partes da laranja. Qual fração eu tenho? Ficar com a fração 3/4, ou 3/4. 3 é o numerador e 4 o denominador. Como então que eu faço para somar essa fração? Você vai somar 3/4 mais 2/4. Ou seja, vão ficar 5/4. E notem que os únicos números que somamos são os numeradores 2 e 3. O denominador, que é o número 4, não é somado, ele permanece. Então, como a Cíntia disse, 3/4 mais 2/4 é igual a 5/4. Muito bem. Então, se eu pegar uma outra maçã, né, e dividi-la em 6 partes, e dessa maçã dividida em 6 partes, se eu comer apenas 2 partes dessa maçã, qual fração eu tenho? Você vai ficar com a fração 2/6. Lembrando sempre que o 6 é a quantidade que a maçã foi dividida. E 2 é quantos pedaços eu comi. Ou seja, 2/6 ou 2/6. Tudo bem. E se de outra maçã eu comer 4 partes, né? 1, 2, 3, 4. Como que eu faço para saber quantas partes eu comi em fração? A fração vai ficar 4/6. 6 é a quantidade que a maçã foi dividida e 4 é a quantidade que comeu. Então, 4. 4/6 ou 4/6. Mas se eu quiser juntar, se eu quiser somar essa fração, como que eu faço? Você vai juntar 2/6 mais 4/6, que vai ficar igual a 6/6. Lembrando sempre que a gente soma apenas o numerador. O denominador permanece sempre o mesmo. Se os denominadores forem sempre iguais, eles sempre permanecerão. Se eles forem diferentes, aí é uma outra fração. Mas sempre que forem iguais, eles permanecem e só somam apenas os numeradores. Bom, vamos lá. E se de desta maçã, de 6 partes, eu quiser apenas comer uma fatia e meia, se eu partir 1,5 que eu quero comer, né? Que fração eu tenho? Você vai ficar com a fração 1,5/6. Será que essa fração tá certa? Não, ela não está. Quando a gente come 1,5 pedaço, o que a gente tem que fazer? Das 6 fatias que temos que parti-las a 6 ao meio, ou seja,
cada fatia eu parto ao meio. Então, se de 6, né, eu partir cada fatia ao meio, eu vou ficar com Você vai ficar com 12, 12 Tainá. fatias. Ou seja, a fração 1 sobre 2. Ou 1/12, pois sempre que o denominador for acima de 10, a gente fala como 1 sobre 12. Só corrigindo que primeiramente você falou 1 sobre 2, mas é 1/12, É. né? Só reforçando o que a Cíntia disse, que se o denominador for maior que 10, a gente acrescenta a palavra avos. Então fica 1/12. 1/12, né? Muito bem. Então, a gente espera que vocês tenham gostado do nosso mini curso de tia. Esperamos ter esclarecido sobre as frações. E é isso.